Fala pessoal, estamos aqui começando mais um No Meio do Shopping! Terceira temporada, episódio super especial. Episódio 2. Episódio 2 dessa temporada maravilhosa que nós estamos aqui no Ed Sampa gravando com o nosso amigo queridíssimo De longa Emerson data. de Moraes, sócio fundador da nossa Resistência Produtora. Fala, Emerson! Seja bem-vindo, meu amigo. Valeu, Barretão. Valeu, Leandro. Olha só. Obrigado pelo convite. Enfim, muito legal poder participar aí com vocês e conversar um pouco sobre produção de vídeo, tudo que a gente vai levar aí hoje. Isso aí. Tudo que o tempo nos permitir. Exatamente. De vídeo. O Emerson é especialista em produção de vídeo. O cara tem uma carreira, hein? Tem uma bela carreira, já ganhou, como é que chama aquele prêmio lá, Emerson, que você ganhou? Oscar. Eu não sei nem soletrar o negócio. Eu ganhei um Primetime Emmy, que é o Emmy para produtos lançados nos Estados Unidos. Enfim, o Oscar está para a Academia Americana de Cinema, como o Emmy está para a Academia Americana de TV. Conta um pouquinho desse projeto aí pra gente, rapidamente. Foi uma produção para realidade virtual de um estúdio aqui em São Paulo chamado Árvore, com narração do Rodrigo Santoro, produção bem bacana, ganhou uma dezena de festivais internacionais, Rotterdam, Veneza, o Emmy, enfim, bastante coisa. É um dos produtos, talvez um dos mais premiados que eu tenho, mas eu tenho outros também. Pro Sport TV, onde a gente ganhou o Festival de Nova York, lá na produtora também, ano passado a gente foi selecionado pro Festival de Cannes, enfim. Várias coisas diferentes com relação à produção. A única coisa que eu ganhei foi tazo no salgadinho, cara. O cara tem de prêmio, não tem de prateleira, né, meu? Que é isso? Fotinhas em Cannes no ano passado, muito legal. Só pra fazer vídeo do Instagram, só pra isso. Muito conteúdo, hein? Eu tava fazendo conteúdo relevante, positivo. Eu brinco na produtora que a minha única função é fazer os vídeos pro Instagram, sabe? A galera tá trabalhando, eu sempre apareço com o celular, vou fazer um vídeo pro Instagram. Muito bom, muito bom. Igual o Leandro, mas ele é péssimo. Tem muito que aprender, viu? Fazer um conteúdo, postei aqui, a galera gostou. Eu coçando o nariz. O cara manja... Não, nem vou falar. Bom, galera, hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial. Como a inteligência artificial pode acabar com a produção de vídeo. Isso é um mito? Isso é uma verdade? Isso que a gente vai discutir aqui hoje. Então, eu queria já lançar a nossa primeira pergunta aqui na roda para que a gente pudesse discutir. Como a inteligência artificial está atualmente sendo utilizada na produção de vídeo? A gente viu há pouco tempo que foi lançado a Sora, né? A primeira inteligência artificial de fazer vídeos do ChatGPT. Nós temos da diversas... Da OpenAI. Da OpenAI, desculpa. Mas por isso que eu tenho os comentaristas aqui. Eu falo, esse âncora funda que é uma beleza. Para dar aquela comentada. Então, bora lá, meus amigos, começando, claro, pelo nosso convidado, para que ele possa dar a opinião dele e trazer uma visão, afinal, ninguém melhor do que ele aqui, né? É legal a gente falar sobre inteligência artificial, porque parece que é uma coisa nova, mas que a gente já usa em produção há muitos anos. De maneiras diferentes. Obviamente, o Sora produz um conteúdo, mas para mim ele é tão importante quanto um estilete para cortar papel. Se você tiver um estilete e falar assim, ó, faça uma arte, um art paper com um estilete, muito provavelmente ele não vai fazer uma arte que seja relevante para as pessoas. O Sora também tem essa característica, é mais uma ferramenta para ajudar a produção, mas não necessariamente ela vai produzir conteúdos que sejam relevantes para as pessoas. Muito provavelmente ela vai produzir um conteúdo que seja relevante para um algoritmo, para um robô, mas não necessariamente para as pessoas, porque ela só consegue produzir aquilo que ela já tem imputado dentro dela como linguagem, como estrutura. É muito legal a gente entender que a inteligência artificial não é uma inteligência, ela é um agregador de conteúdos diversos do que a humanidade produziu ao longo do tempo. Então, o Sora tem uma capacidade de produzir aquilo que a humanidade já viu. Mas grande banco de dados, né? Nada além disso. Então, ela é uma ferramenta para ajudar na criação e não necessariamente uma ferramenta de inteligência artificial que cria um conteúdo.
E aí vem uma característica. Entendo que a audiência aqui é muito voltada para o público publicitário, por exemplo. Sim. Há quantos anos a A gente gente espera, né, que tem audiência, né? Exato. Além dos nossos familiares. Há quantos anos a gente tem ferramentas de produção de sites automatizadas? Por exemplo, o Wix. Significa que todos os A sites... gente não cita nomes aqui no nosso podcast. Que pena. Não, mas os E a caras gente estão não pagando, sabe. os caras estão pagando. Mas Ei, Wix, patrocina todas nós. as produções ou todos os sites produzidos com essa plataforma, por exemplo, quantos deles são de fato relevantes? É a mesma coisa se a gente pensar por Sora. É quanto tempo plataformas de estruturar sites existem? Sim. Eu vou voltar um pouquinho aqui, que acho que o Sora já foi, né? A gente já foi muito longe, né? Então, assim, o Sora ainda tá numa fase beta, tá em Sim. teste ainda, né? Mas trazendo para outras realidades... Mas tem o Pixverse, que é igualzinho o Sora, e você faz o vídeo com o prompt, Sim, né? mas é isso, tá? Fase teste ainda, é um negócio novo, né? Mas voltando um pouquinho, né? Como que a inteligência artificial está sendo usada na produção de vídeo, né? Cara, ChatGPT, produção de roteiro, né? Você escreve lá, precisa de um roteiro, tal, vem o roteiro, se adapta, tem os insights, né? Não significa que vai te entregar o negócio pronto. Esse roteiro que você tá lendo aí. Eu ia falar isso, É cara. por isso que eu só tô lendo a pergunta. Eu ia falar isso. Tá. Eu vim lendo no caminho e eu falei assim, cara, isso aqui foi produzido com ChatGPT, né? 5 minutos, se demorou 5 minutos. Hoje a gente lê o negócio e a gente já sabe, né, se foi Já. inteligência artificial ou não. Então, Então, eu acho que assim, só resgatando um pouquinho disso, né, da inteligência artificial, como a gente vem operando, que isso é muito louco, né? Ela já existe há um tempo, mas, cara, coisa de 2, 3 anos para trás que a gente começou a mexer, operar mesmo, assim que... E, cara, além disso, né, produção de roteiro, de insights e tudo mais, né, o Midjourney, que é outra, né, tem o DALL-E, Leonardo, tem algumas de imagem, né, cara, para construção de cenário, para ideias, insights, né, para construção de storyboard, né, tudo isso, as inteligências artificiais já vêm sendo utilizadas na produção de vídeo, né. Então aí você tem o primeiro gap aí para chegar no Sora, que faz meio que, cara, eu tenho o roteiro, eu tenho as ideias, eu vou pedir para ela gerar um clipe ali, um frame, né, alguns segundos de um vídeo, cara, que é muito louco isso, porque assim, né, não conseguimos testar direito, né, porque tá em beta. Vocês já conseguiram eu acho que testar? como ferramenta de auxílio à criação, acho que de fato elas são ferramentas válidas. Sim. Por exemplo, na briefing. produtora a gente usa o Copilot para poder escrever mensagens internas. Então, eu quero escrever uma mensagem interna aqui para o cliente. Então, como que eu escrevo essa mensagem de uma maneira mais eficiente? Ou na construção de insights para roteiro. Mas como uma ferramenta. Aí eu volto ao estilete. De fato, se você tiver essa ferramenta e não tiver a capacidade de utilização dessa ferramenta a favor, muito provavelmente o roteiro que o ChatGPT vai entregar para a gente, ele vai conversar com um outro robô, com um outro Sim. algoritmo, mas não necessariamente com as pessoas. Então, é fundamental a gente entender como utilizar isso dentro da produção. Então, Total. você falou muito sobre os insights. É legal, porque você consegue otimizar o tempo de pesquisa, por exemplo. Sim. E aí, a partir disso, você estruturar um roteiro. A gente já usava antes, mas agora de uma maneira mais fácil, coisas que o mundo da música usa há 20, 25 anos, que são os construtores de inteligência para voz, por exemplo, que são os famosos Pro Tools. Hoje, quando eu gravo alguma coisa e eu tenho uma pequena falha numa gravação, qual que seria o processo tradicional? Eu vou procurar a pessoa com quem eu gravei e vou tentar gravar o áudio novamente, e tem até um negócio que é fazer a dublagem. Todos os filmes que a gente assiste Sim. tem os departamentos de dublagem, onde eu redublo todos os atores que participaram daquele filme. Hoje em dia, se a cena é muito curta, muito pequena, o que eu posso fazer é usar a inteligência artificial para reconstruir só aquele trecho. Vamos supor aqui que eu fale a palavra errada, eu fale cérebro ao invés de cérebro. Ao invés de eu ter que ir atrás de mim para poder regravar essa palavra, hoje eu consigo reconstruir com a minha própria voz cérebro ao invés de cérebro. Então, é mais uma ferramenta de Sensacional. construção.
Assim como várias outras que a gente tem, por exemplo, de correção de imagem, correção de cor, você automatizar processos de correção de cor, você automatizar processos de edição básicas. Dá um exemplo. Hoje você tem plugins específicos nos softwares de edição, onde eu posso cortar todos os respiros de um determinado vídeo. Cara, isso consome uma hora e meia de um editor para fazer um vídeo de 10 minutos. O software faz isso em questão de 1 minuto, 2. Isso é inteligência artificial aplicada, porque ele aprende, é machine learning, né? Ele aprende, a máquina aprende que aquele espaço entre uma frase e outra é algo que pode ser eliminado. Então, é mais uma camada de inteligência artificial. É como a Adobe usa hoje nos softwares, né? Para agilizar coisas sistêmicas que você precisa fazer. E aí que eu acho que tá a grande resposta de 10 das perguntas que você fez aqui, de substituir ou não. Você podia ter pilotado melhor o ChatGPT aqui, vai né? substituir, sim. Não vai, não. Vai substituir quem não souber mexer com o prompt. Cara, né? assim, não. Quem não souber pedir direito. Assim, na realidade, assim, o que eu não acho... duvidem da inteligência artificial. Eu não sou comentarista, mas o que eu acho é que, assim, os processos vão mudar. Eu até estava discutindo sobre inteligência artificial, eu acho que essa máxima vale para todos os processos que a inteligência artificial está mudando, né? É assim, é uma ferramenta, cara. Então, a gente vai ter essa ferramenta ajudando a gente a ser mais rápido. É isso. Tá? Agora, não necessariamente ela vai substituir o profissional de produção de vídeo. Exatamente nesse mercado há 18 para 19 anos só com produção de vídeo. E aí passei por alguns momentos, a gente é da turma já digitalizada, né? A gente passou na nossa infância digitais. A gente passou na nossa infância pela digitalização de alguma maneira. A gente teve o nosso primeiro computador em casa. Nós começamos no Atari. Exato, depois que a gente já era criança, mas profissionalmente a gente já é digitalizado. E aí a gente tem as tecnologias digitais. O processo de gravação de um filme, de filmagem, né? A gente fala filme porque pressupunha que tinha um filme. Hoje em dia nem existe. Quer dizer, existe, mas é pouco utilizado a película, de fato, para gravação. E aí, quando há 15, 16, 17 anos, quando essa tecnologia de gravação digital, de fato, ganha corpo, né? Para poder fazer publicidade, por exemplo, poder fazer um longa-metragem, as pessoas se perguntavam o quanto desse processo ia acabar com a linguagem cinematográfica. Não, na realidade, a linguagem cinematográfica se adaptou a essa tecnologia digital. Ela facilitou. Antes você tinha que ter 5 rolos de filme, tinha que esperar 20 dias para fazer uma telecinagem. Hoje em dia não tem mais. É igual fazer a imagem antes do Photoshop. Não, hoje você tem filmes, longa-metragens gravados com um celular. Então, assim, você já não precisa de uma puta operação, né? Grandes equipamentos que custam caro, ainda custam caro, câmeras que custam uma fortuna e tal. Você tem uma linguagem diferente ali, mas que, cara, como que isso vai ser daqui 10, 15 anos? Você vai ter um celular da Red, da Arria, né? Da Arri, né? De outras marcas de câmera, por exemplo. Como é que é? Nem me liguei, eu só conheço iPhone e Android, cara. Não, se você não vai ter, por exemplo, um celular de uma marca de câmera Arri, de uma marca de câmera Red, de outras marcas, né? Hoje já tem collabs, por exemplo, a Sony tem collab de produção de celular, ou melhor, a Sony. A Samsung tem collab de produção de celular com um captador, com uma lente específica. Hoje, se você baixar no seu iPhone, no seu Android, o aplicativo da Arri, por exemplo, da Red, você consegue ter os mesmos plugins, os mesmos LUTs que você teria numa câmera utilizando o seu celular. Mas o que eu costumo dizer, e aí eu digo isso muito em aula também, que dentro de um celular, né, dentro do nosso bolso, a gente tem a mesma tecnologia que a gente não fala marcas, né, mas eu vou falar de um importante, que a TV Globo tinha no começo dos anos 2000 para poder fazer novela. Então, dentro do celular, a gente tem a mesma quantidade de capacidade de processamento de imagem que a Globo tinha no estúdio para fazer novela, que é o principal produto de entretenimento brasileiro. Então,
Obviamente, isso aqui democratiza acesso de produção, mas não Uhum. necessariamente o acesso de produção significa produto de resultado. Sim. É a mesma coisa com relação à inteligência artificial. Eu democratizo o acesso de produção de roteiro, mas não quer dizer que o roteiro escrito pelo ChatGPT, ele de fato vai conseguir Então, traduzir o que um roteirista conseguiria. Mas ele vai ter ferramentas, por exemplo. Ele vai Isso, escrever sim. e conseguir... Um roteiro de longa, por exemplo, tem 20, 25 versões. Ele vai conseguir otimizar essas 20, 25 versões. Então, eu acho que é nesse sentido. assim. cara, Eu concordo plenamente. Eu- A minha visão é essa aí Eu também. também, assim, tem alguns exemplos, cara, de como a inteligência artificial tá, né, mudando o cenário. Por exemplo, você falou da dublagem e tal. Meu, a Trivago, ela, em vez de contratar, são acho que 26 atores, um de cada país ali de nacionalidades diferentes, para fazer um comercial, eles contrataram um. E aí usaram a inteligência artificial na voz do cara para adaptar para o resto. Então, assim, quando você tinha 26, agora você tem um. Eu acho que também tem uma multiplicação dos anunciantes, né? Se você pensar quem fazia vídeo há 20 anos atrás, eram pouquíssimos anunciantes que podiam fazer. Hoje, o meu vizinho que tem um pet shop que atende só o meu bairro, ele produz vídeo todos os Sim. dias. Então, ele é um anunciante, que até então ele não era. Ele anunciava, ele fazia um flyer pro pet shop Então, dele. Hoje em dia, ele pode fazer um vídeo. E isso que é legal. É. Aí você entrando mais na Sora, cara, você vai ter o vídeo do pet ali que você vai intercalar com imagens criadas por inteligência artificial Então, que retratam os cachorrinhos bonitinhos e tal, e você, cara, não precisou. Não existe aquele cachorro. Então, eu Pois é. queria pegar um gancho, porque assim, a gente tinha no mercado, Tem um né, gancho aí? de Ué, produção. Vai enterrar o negócio, o cara já é âncora. Pega mais um gancho e Ó, o capitão. afundou o barco. Não, deixa eu pegar aqui esse gancho. Pera aí, passa pra mim que eu quero colocar uma pergunta que é muito importante que vocês não falaram o ainda. ChatGPT que fez. O ChatGPT fez e vocês não falaram ainda. Então, assim, como que vai ficar? Porque isso era um aspecto muito falado na produção de vídeo, né? Inclusive a imagem, né? Então, como que vai ficar essa questão dos royalties, né? De você, Direitos autorais. dos direitos autorais, né? Foi Que longe, você- agora você foi longe. Porque assim, hoje nas redes sociais é muito comum você ver diversos perfis trabalhando imagens de pessoas, vídeos de pessoas que não necessariamente esses perfis têm o direito de uso de imagem, Sim. né? E, como vocês falaram aqui, o Sora, por exemplo, é um grande banco de dados, que ele pega ali informações na internet e compõe, faz um vídeo. Combina essas informações. Como é que vai ficar, na visão de vocês, essa questão dos direitos autorais? Para que caminho que a gente vai, na opinião de vocês? Inclusive com roteiro, porque sim. assim, se ele é um grande banco de dados e ele pega, né, para construir roteiros que já existem e tal, Cara, isso é uma como é coisa- que vai ficar essa história Na dos verdade, direitos autorais de cada um? Como é que vai eu acho que atribuir? indo além, eu acho A gente, por exemplo, né, que um roteiro gerado pelo ChatGPT, ele é seu ou ele é do ChatGPT? Como é que é O essa cara vai questão? fazer uma pergunta, ele fica 10 minutos, ele não deixa o cara responder, né? Só essa. Ó, essa mas última deixa eu só fazer uma observação. Eu sigo um cara que chama Eu Sou o Matt, Matheus Montenegro. E ele estava testando o Sora numa versão beta para um público fechado e tal. E ele descreveu uma cena lá onde o cara tá num tiroteio, vem um carro, sai um cara pulando em câmera lenta e acerta ele. E ele passa pela janela, atravessa o carro ileso. Uma coisa meio Missão Impossível, assim. E aí eu vi nos comentários muita gente falando, isso daí é de tal filme, não sei o quê. E quando colocaram um GIF, você via que era muito parecido. Então acho que além dessa coisa do direito autoral, é o que o Emerson estava falando. Cara, Ele cria até certo ponto, eu vou né? Ali é pra além. facilitar alguma coisa, porque... Não, eu vou além. Imagina você assiste. Eu não quero saber, cara. Deixa eu terminar de falar, velho. Que valeu, caramba. Assiste um filme. Infinity and Beyond? Assiste um filme. Não, antes da conversa, assim, cara, fala por cima mesmo, precisa ser de. Não, é assim, a gente gosta de falar tudo junto. Esse negócio de ficar falando separado, Cara, não. assiste. podcast Imagina tá você, virando. imagina você chegar, assistir um filme e olhar e você é o ator.
O negócio combinou criou a sua face, sem saber. Ah, entendi. Cara, e aí? Você tá olhando e... Ou então um cara que existe na Índia, sei lá, em algum lugar. Só que, cara, como que você vai saber que essa pessoa existe? Porque ele gerou uma face. Acho que a gente vai bem pro lugar dos limites éticos, né? Acho que tem o primeiro deles é sobre proteção de propriedade intelectual. O que a gente faz é uma propriedade intelectual. Isso que está sendo produzido aqui é uma propriedade intelectual. É isso que tem valor. O restante, o microfone, a TV e tudo mais, isso é comoditizado. Isso é industrializável. Mas o pensamento aqui não. E isso é protegido em todos os mercados. E aí, quando a gente olha para esses bancos de dados que pegam as propriedades intelectuais das outras pessoas para monetizar, né, para ganhar dinheiro, você vai ganhar dinheiro na ponta de alguma maneira, mas quem vai ganhar dinheiro de verdade é a OpenAI. É isso, basicamente. Quem vai ganhar dinheiro de verdade é a Meta, quem vai ganhar dinheiro de verdade é a Alphabet, quem vai ganhar dinheiro de verdade é a Microsoft. Então, é importante a gente entender que a cadeia de propriedade intelectual, ela tem que ser protegida. Eu não posso simplesmente virar o novo Shakespeare porque eu peguei todas as obras do Shakespeare e decidi escrever um novo E porque a nova inteligência peça. artificial me mas é Exato, isso que tá uma nova rolando, né, peça. projeto pronto. Enfim, nesse caso especificamente, eu posso porque ele está em domínio público, mas há de fato a necessidade da gente pensar a partir do princípio ético. A proteção da propriedade intelectual é o mais importante. A indústria da música, de alguma maneira, com a digitalização, pós-Napster, né, pós-briga, né, porque primeiro surge o Napster, depois surge a briga entre as gravadoras, os selos Pirate Bay, e o Napster. né, Exato. E aí, depois disso, eles acham maneiras de se monetizar. Então, hoje, quando você entra lá É o no seu filme do Spotify. Exato. Quando você entra no seu Spotify, você vai ver a lista de pessoas que tá que uma vão briga ganhar também. Mas elas vão ganhar, pelo Não menos. sei se foi a Sony, Warner, que tirou todas as músicas do TikTok, TikTok. né? Exato. Porque isso é propriedade intelectual, é a utilização da propriedade intelectual. O TikTok pode usar, desde que ele se remunere e pague um pedacinho para a Sony, que vai remunerar toda a restante da cadeia de produtores daqueles vídeos, daqueles áudios. Uhum. De alguma maneira, a indústria da música, né, principalmente as plataformas de distribuição de música, descobriram mecanismos de automaticamente saber se aquele trecho Identificar, né? faz ou não faz parte de uma obra original e pagar por No aquele YouTube, trecho. né? Você colocar, ele Exato. vídeo. Mais uma inteligência artificial pensando essa inteligência para ouvir e falar Não, isso remete ao fulano de tal, eu tenho que pagar um pedacinho para ele. Cara, Shazam, cara. Existe um negócio mais louco que o Shazam. Você bota pra ouvir, ele te fala que música que é. Funciona mais ou menos, Exato. né? Então, mas assim, Algumas organizações, o que a minha principal dúvida é assim, quais vão ser os processos tudo de muito controle, novo, né? cara. É muito Esse novo. é muito difícil Mas assim, falar. é muito difícil controlar também, É. cara, porque é o que o Ale falou, o cara que tá usando o ChatGPT na Índia com o nosso rosto, como é que você vai conseguir Esse é o do sobre limite isso? ético, né? Tem um episódio do novo Black Mirror que fala exatamente sobre isso, Essa né? série é Que demais, cara. o episódio onde a menina não sabe que vendeu a própria face para uma corporação. E aí eles começam a usar a face dela pra tudo, assim. De repente ela tá num filme pornô, ela tá num filme que passa um outdoor e ela não sabe que a face dela foi vendida pra aquilo especificamente. Aí são os limites éticos mesmo. Então, mas e quando você não sabe que tá circulando, você não sabe que tá usando? Não, porque, cara, que a inteligência todo mundo, artificial quando gerou você uma entrou lá no face ChatGPT, igual a você teve que sua. aprovar um termo de alguma maneira você tá liberando de lá nos termos e liberar, serviços, toda mas, vez que você cara, posta uma foto, não é mais sua, é da Meta. Exato. Toda vez que você coloca um vídeo, lá, não é tá mais seu, é escrito da isso. Alphabet. Your ass is mine. Praticamente é isso, assim. Do tipo, Tem um episódio do South Park que fala isso, né? Muito assim. Vamos supor, assim, ó, Bela referência. vamos voltar no filme. Pinterest. Coloque Piada aqui interna. pro ChatGPT me gerar um roteiro de um curta-metragem de 1 minuto. Aí eu vou lá, produzo, seja como for. E, cara, esse roteiro ele já existe na África ou na Nova Zelândia, já existe um filme igual. E eu não sei, eu não conheço. Você assume o risco. Na realidade, o direito autoral, ele prevê a anterioridade. O que significa isso? Eu posso produzir qualquer coisa. Qualquer pessoa pode falar que aquilo é um plágio ou que aquilo é uma cópia. Qualquer pessoa pode. Sim.
o que o legislador, o que o juiz leva em consideração é a anterioridade. Quem produziu primeiro? Eu ou você? E aí não tem o que fazer. Se ele conseguir provar que ele produziu antes, por mais que você não tivesse a intenção de fazer, o juiz não leva em consideração a intenção. Ele leva em consideração a anterioridade. E aí acabou. Não tem muito o que fazer. Igual o Meta agora tá sofrendo aqui no Brasil. Exato. Não tem muito o que fazer Sim, mesmo. Uma assim. empresa X, Não, aí, né? aí entra o É. processo, né? Eu tava ontem numa reunião na Gazette e conversando, cara, hoje tá rolando muito o fake out of home, Uhum. né? E, rolou O que é fake out of home? É como se fosse um outdoor, né? Uma coisa na rua, só que com intervenção digital, né? E, na verdade, vou te dar o exemplo. Então, por exemplo, tem o Big Ben, né? Que colocaram uma jaqueta da North Face. Ah, entendi. Cara, a jaqueta não tá lá, ela é digital, Sim. né? Ah, já vi, entendi. E no Cristo Redentor, aquela marca Prove colocou uma camiseta no Cristo Redentor. Colocou Havaianas no Cristo Redentor há 2 Então, semanas. Então, assim, o fake out of home, aquilo não tá ali, aquilo é criado digitalmente. Só que, você pode usar o Cristo Redentor? Quem Entendeu? autoriza é a Diocese do Rio de Janeiro. Arquidiocese do Rio de Janeiro. Ela é a dona do Cristo Tava nessa Redentor. discussão. Pô, e se a pessoa vai lá, no caso da Gazette, né? Eles têm um prédio lá, já colocaram Papai Noel e tal, dá para colocar um monte de coisa lá no Rooftop. no rooftop. E, cara, você poderia colocar uma coisa digital ali. Mas e aí? Se eu não tiver um acordo com os caras, eu posso colocar? Não posso. Eu posso, só que aí é isso, vai vir a empresa atrás para procurar quem que fez, né? A Aí o produção, legislador já alcançou. O direito autoral, a legislação já alcançou esse lugar. Que é assim, o direito a um prédio, por exemplo, eu vou usar um prédio icônico, onde eu sei que aquele prédio é do Oscar Niemeyer, ou qualquer prédio, na realidade, qualquer processo arquitetônico é protegido a partir do princípio do direito autoral. O legislador já chegou ali. Então você não pode usar, você está assumindo o risco. Entendi. Então, o risco eu vou gravar no centro de São Paulo. Se por algum motivo eu ofendi o criador daquele prédio, ele tem o direito, e é um direito legislado e muito rápido de ser utilizado, de retirar a imagem do ar, de retirar o vídeo do ar. Então, essa cadeia de direito a gente já chegou. Sim. O problema e a janela que está no prédio? Não tô falando do prédio inteiro, tô falando só da janela do prédio, porque é isso que a inteligência artificial faz. Ela não pega necessariamente o prédio todo, ele pega a janela do prédio. Aí o legislador não chegou com competência ainda. E aí é legal a gente entender que, geralmente, essas ferramentas são disruptivas dentro do processo em que elas são inseridas e depois a sociedade se organiza para legislar sobre isso. Então, a gente não tem o direito ainda sobre isso, mas o legislativo dos países, não estou falando aqui do legislativo brasileiro, o legislativo dos países vai chegar nas legislações necessárias. Nós temos a inteligência artificial avisou que nós temos 5 minutos só, hein? Bora lá, então. O Leandro vai levar isso para fazer uma pergunta, cara. Não. Então, Demorou, né? vai conseguir fazer uma... Não, o que eu estragar a queria pergunta. agora, gente, é que vocês Não, se vai ser substituído, vai. dessem... Não, que eu queria que Vai. vocês dessem as considerações finais, porque, assim, o que eu acho que todos nós falamos aqui é que é uma nova era, com É tudo novos muito processos, novo, né? né? Que é tudo muito novo. E quais são as considerações de vocês para o futuro aí? O que vocês acham que a gente vai ver? Como que vai ficar essa questão da legislação? Eu vou tentar ser breve Um pouco aqui. de mãe de Ná de vocês agora, Eu acho por que favor. sim. Se você não operar a inteligência artificial, ela vai operar você. Acabou. Acho que é isso. Eu acho que se a gente usar como uma ferramenta, acho que o princípio, no meu entendimento, é de que inteligência artificial não é inteligência. A gente tem que passar a partir daí, porque ela de fato não cria nada. Eu fiz um exercício, hoje a gente está gravando, obviamente as pessoas vão assistir depois, mas hoje a gente está gravando dia 8 de março, certo? Certo. Dia Dia Internacional Internacional da Mulher. Parabéns. Que é
uma data de memória e comemoração por conta de um evento que aconteceu em 1911, onde 127 mulheres foram mortas, reivindicando seus direitos dentro de um lugar. Cara, eu não sei se eu sabia disso. Eu não sabia Foi exatamente por Cara, isso. Elas isso é morreram sensacional. porque elas decidiram fazer greve, o empregador delas fechou o lugar onde elas estavam, tacou fogo e elas morreram. 127 mulheres foram Caraca. carbonizadas. Estados gente Unididos, isso? Em Nova York. A gente faz memória disso desde 1911. E aí ontem eu fiz uma brincadeira com o ChatGPT. Com 3.5, nem foi com 4.0, tá? Uhum. Que eu queria mostrar lá internamente para o time que ele não tem capacidade de pensar o futuro. Então ele não é uma inteligência. Mas ele vai me ajudar de alguma maneira. E aí eu falei, hipoteticamente, se hoje 120, eu usei exatamente o mesmo exemplo, só que como se fosse hoje. 120 funcionários de um grupo minorizado decidisse fazer uma greve e o empregador deles tacasse fogo e eles morressem. O que a gente poderia fazer para que isso não voltasse a acontecer na sociedade? Ele pegou o banco de dados que ele já sabe o que a sociedade fez e falou assim, a gente pode fazer 5 coisas diferentes. Mudar a legislação, a gente pode ter processos mais claros com relação a relações trabalhistas, a relação laboral, a gente pode criar uma questão de memória com relação a essa data especificamente. Legal, é muito parecido com o que foi feito com 8 de março, né? Daí o ChatGPT respondeu sim. Agora vamos fazer o seguinte, me conta exatamente isso que você acabou de me fazer, mas usando como preceitos os preceitos morais, éticos e ideológicos e jurídicos do final do século XIX e começo do século XX. Então, antes disso tudo existir. Aí ele mudou um pouco o papo. Ele continuou usando como base a mesma coisa, chegando numa conclusão muito próxima, mas ele começou a mudar as bases. Seria mais difícil, seria desafiador criar uma memória. A sociedade teria que se organizar, e aí ele deixou mais claro que ele não conseguiria fazer isso. Eu falei, legal, então é factível dizer que dentro desse processo, você como um catalogador de memória, não é capaz de dizer uma solução, de fato, para isso para o futuro. Daí ele é muito claro. Sim, isso depende da sociedade. Isso depende das pessoas. A minha capacidade de processamento de inteligência, ou melhor, a minha capacidade de ferramenta, de catálogo, só vai até aqui. Então, ele não tem capacidade de criar nada novo. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez ele substitua os vídeos que a gente conhece hoje. Mas daqui 5 anos, talvez não sejam esses vídeos. Porque há 10 anos atrás, os vídeos de 1 minuto para redes sociais não existiam. Sim. E aí, se eu fiz isso para ele, faça vídeos de 1 minuto para redes sociais, ele ia virar para mim e falar assim, não sei o que você tá falando. Não, sem dúvida. Cara, eu conheço o Mexica há quase 20 anos, né? Pô, você é um dos caras mais inteligentes que eu conheço, irmão. Pelo amor de Deus. O cara acabou com o chat. Você falou assim, desculpa, eu sou um bosta. Eu não sou nada inteligente, eu sou artificial. Puta Tudo que muito pariu. Ele fez ele se reconhecer como Nós estamos falando artificial. aí de versão beta, nós estamos falando de 3.5, nós estamos no iPhone 15, entendeu? E o ChatGPT tá na versão 4 ainda. Exato. Então, acho que tem muito chão. Por isso que eu falei, eu acho legal. Quem não operar a inteligência artificial vai ser operado por ela, entendeu? Então, assim, é uma questão de, cara, hoje, quando você tem 10 fazendo, vai precisar de 1, né? Não significa, cara, a gente sempre vai precisar do ser humano por trás ali, só que em vez de você precisar de mais, você vai precisar de menos, né? Eu Leandro tá tenho rindo brincado do bastante nada, com isso com os Tá editores rindo, lá na produtora. Eu tenho falado assim, olha, os processos que podem ser automatizados na edição, se vocês calçarem a carreira de vocês nos processos de edição que podem ser automatizados, a carreira de editor de vocês acaba daqui a 1 ano e 2. Exato. Isso eu falo todos os dias para os editores. Né? Mas tem uma coisa que não vai ser substituída. Invistam em linguagem. Invistam em contar a história. Isso. Em estruturar narrativas. Eu De falo muito fato, sobre isso também. editem pensando muito menos em saber que maçã C ou command, né? Command C vai para corte e command V muda para pinça. Ao invés de você focar nisso, pense em por que você está encadeando essas cenas. E não só isso, cara. Olhar para as inteligências artificiais e entender. Porque, assim, o maior problema vai ser quem não olhar para elas, né? E rejeitar. Uhum. Porque aí você tá ficando ultrapassado. Exato. Eu entendi que Bom, faz parte. muito bom. Queria te agradecer.
Eu fiz as minhas considerações finais. Meu amigo. O Você cara... pergunta pro nosso host. Não, o ali cara é se- filho da mãe. O cara sinalizou, vou tá beleza. Aí ele olhou pra mim, foda-se esse cara. Alô, produção. Que Corta o isso? microfone dele. Não, essa mão molhada aí eu tô tranquilo, cara. Obrigado. Não, eu ia usar as palavras de um. Lá vem frase. De um filósofo, um latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes Latito. importantes e vindo do interior, né? O novo sempre vem. E é isso. Exato. É isso aí. É o partido? Partido? Partido Novo? Belchior, pô. Não, Não, digita sempre no chat vem. GPT, cara. Não, pelo amor de A Deus. gente não fala Novo de já chat, tem não. essas É, histórias. ué, mas Belchior. o cara não entende nada. Pois é. Poucas referências, né, Pouca, primo? não, pouca. Agora é só chat GPT. Se O ele novo tiver, eu realmente também quero. vem, assim, a gente só tem que aprender com ele e acho que basicamente não ter medo de que ele vai substituir também. Acho que essa é uma Total. outra vai. característica, assim. Vai. Não, acho que não. Acho Cara, que- carros As coisas vão autônomos já mudar. é uma realidade nos Estados Unidos. Caixa de autoatendimento nos supermercados já é uma realidade. Então, assim, tem diversas funções, elas já estão sendo substituídas. Ainda existem e tal, mas, assim, é questão de tempo. Eu já ouvi uma história que, assim, para cada emprego que a tecnologia mata, ela gera mais 3 por trás, É. né? Então, assim, Ela matou, por exemplo, o ChatGPT pode acabar com parte da vida dos roteiristas, mas tem o engenheiro de prompt, que era uma coisa que nem existia antes. Engenheiro de metaverso. Engenheiro Não de tem metaverso. os caras que estão fazendo a Quem são garagem para carro E, cara, São tem essas aquele cara pessoas da voador? NVIDIA, Ah, tem. que tá falando que agora a meta dele é que todo mundo saiba programar sem codificação, no Porque code. é uma linguagem. No fim É. das contas, a linguagem de máquina é mais uma linguagem. A gente aprendeu a decodificar isso, Gutenberg aprendeu a multiplicar isso com a imprensa, com a prensa, né? Acabou. A gente, de alguma maneira, vai utilizar isso. É isso aí. Basicamente. Emerson, Papo meu para um querido. próximo episódio. É né? isso aí, Emerson, meu querido. No próximo eu Muito prometo obrigado. chegar no horário. É isso aí. Desculpem. Muito E obrigado. vai chegar pela cabeludo participação. ainda, com tupete. Foi muito bom. Ô, Barretão, pensa nisso, cara. Faz um implante, uma Não, hoje eu meti um plástica. gel. Nossa, ficou horrível. Ficou legal. Cara, ele tira fio por fio. Gente, valeu, Emerson. Valeu, galera. Obrigado. Pessoal, siga aí o nosso canal no Spotify. Siga Agora no YouTube, né? Agora tem no YouTube, né? Legal, Teremos legal. YouTube. Ative as notificações aí para que a gente possa, sempre que tiver um episódio novo, te avisar. E assista, Se dê quiser essa moral participar, pra gente. Se quiser participar comenta também, aí, entre em contato, que a gente não vai comenta. convidar, não, mas Talvez a gente. Isso aí, depende. se Tudo você depende. for relevante, positivo, Os tiver agradecimentos audiência. aos nossos patrocinadores, Hiro e Resistência. É isso aí. A AD, Sampa. E a Adi Sampa também. Adi Sampa. Valeu. Obrigado, prefeitura. Tamo junto. No meio do Job! Legal.